a gente tem um pouco de vergonha, de constrangimento, muitas vezes, de escutar o sonho do outro. E às vezes a gente não sabe muito o que fazer quando escuta esses sonhos do outro. Se a gente puder associar junto, pensar junto, sonhar junto, a gente dá um valor para esse sonho, que é um valor que para a pessoa pode ser muito importante. Quando alguém vem te contar um sonho, você participa? Ouve com atenção, questiona. É que para que o outro possa interpretar a própria experiência onírica e para que você também possa lembrar como foi a sua noite, é essencial se interessar pelo que o outro traz. É o que diz a entrevistada de hoje do podcast da semana, a psicóloga Solange Aparecida Emílio. Ela é pós-doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo e professora da PUC São Paulo. Ela faz parte do Sonhar Grupal, iniciativa criada por um grupo de pesquisadores do Instituto de Psicologia da USP, coordenados pelo professor Paulo Castanho. Lançada durante a pandemia, a proposta é que, toda quarta-feira à noite, um grupo se reúna de maneira remota para compartilhar sonhos, sempre mediados por especialistas. O grupo de psicólogos e a entrevistada de hoje acreditam que os sonhos podem contar algo do coletivo, como, por exemplo, o medo que nos marcou durante a pandemia. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Na conversa que você ouve a seguir, a Solange Emílio elenca os benefícios de ouvirmos e compartilharmos sonhos. Dá caminhos para conseguirmos lembrar do que sonhamos e fala do quão rica e curativa pode ser a experiência de uma boa noite de sonhos. Solange, muito obrigada por participar aqui do podcast da semana. Aproveito para avisar aí que a gente está com um leve barulho de fundo, peço desculpas a quem está nos ouvindo. Mas eu queria começar pedindo para você falar um pouco sobre a experiência de sonhar em grupo. Por exemplo, nós podemos reunir pessoas com uma determinada condição, por exemplo, gestantes, e propor um grupo para o compartilhamento dos sonhos para refletir sobre o momento que elas estão vivendo. A gente pode ter um grupo com educadores e propor que os sonhos sejam trazidos para promover a reflexão sobre o cotidiano da educação. E aí nós começamos a aplicar usar esse dispositivo dessa forma. Então, ele tem um primeiro momento em que as pessoas compartilham os sonhos, associações. Então, pode ser sonhos, a gente diz assim, são sonhos que temos enquanto dormimos, né? Então, são sonhos sonhados, associações podem ser fragmentos, podem ser sonhos antigos, podem ser sensações ao acordar. Então, não precisa ser só a historinha do sonho ou a imagem do sonho. E nós começamos a utilizar, então, com os profissionais de saúde, né, esses profissionais que estavam no projeto, e começou a ser muito interessante o resultado. As pessoas dizerem que, de fato, no espaço que ajudava a elas a se cuidarem, a poder falar do que estava angustiando, a poder encontrar ressonância nos colegas. Então, o que uma pessoa estava vivendo, outra também estava vivendo. Sonhos podiam ser semelhantes, sonhos podiam ter elementos em comum. Se complementavam, sonhos que eram trazidos para o grupo, assim, as pessoas sonhavam para o grupo, né? Então elas tinham sonhos que elas sabiam que elas tinham tido para trazer para o grupo, para que a gente pudesse tratar deles no grupo. E a partir do momento que o sonho é trazido para o grupo, ele não é mais do sonhador, ele é do grupo. Então as pessoas se apropriam de fato dos sonhos trazidos. Isso também vai ajudando as pessoas a ficarem com vontade de trazerem sonhos. Porque os sonhos são vistos muitas vezes como algo muito íntimo. Então as pessoas às vezes ficam constrangidas em trazer sonhos. Mas conforme elas vão escutando os sonhos dos outros, vão percebendo que tem sonhos que são semelhantes, ou que algum sonho que ela teve tem elementos que se conectam ao sonho do outro sonhador, e o tratamento que a gente dá, que não é individualizado, elas vão ficando mais confortáveis para trazer. Excelente. E Solange, algumas culturas ancestrais, né, elas tinham esse hábito de sentar em grupo para compartilhar os sonhos, né? O que a gente perdeu quando a gente deixou essa prática, né, que vocês retomam agora com o Sonhar Grupal?
A gente que trabalha com grupo tem uma influência muito forte dessas culturas ancestrais, porque a gente compartilha com eles a hipótese de que os sonhos contam algo do coletivo. E porque eles contam algo do coletivo, eles têm um papel fundamental para aquele coletivo. Então, algumas culturas, elas inclusive trabalham com a ideia, né? Tem alguns povos que tomam decisões só depois do compartilhamento dos sonhos daquelas pessoas ou de algumas das pessoas daquele grupo. Então, quando nós deixamos de considerar o sonho como algo coletivo, não só o sonho, né? Atualmente, a gente vive muito essa cultura da individualidade, e isso traz muita solidão para as pessoas, né? Essa sensação de que aquilo é só seu, aquele problema é só seu, e você tem que tratá-lo e resolvê-lo sozinho. Ou, no máximo, buscar alguém para ajudar você a resolver o seu problema. Mas quando você pensa que aquele sonho pode ser algo que conte de um coletivo, quando você pensa que o seu problema pode ser algo produzido coletivamente, portanto tem que ser cuidado coletivamente, inclusive doenças, né? Existem povos, culturas que tratam as doenças de forma coletiva. A gente tende a tratar de forma individualizada. E às vezes a doença é produzida no contexto que a gente está vivendo. Então, a gente está no momento em que a gente está produzindo muitas doenças mentais, muito sofrimento psíquico. E a gente, às vezes, tende a acreditar que a solução tem que estar no indivíduo, tem que estar numa pílula, quando a gente pode encontrar respostas no coletivo também. Assim, eu acredito, e nós que trabalhamos com esse dispositivo temos percebido cada vez mais que quando a gente consegue compartilhar esses sonhos e entender o significado deles coletivamente, isso tem um efeito curativo para cada um de nós. Tem um efeito em cada indivíduo, sabe? Isso é super importante. Que tipo de trauma coletivo é possível perceber por meio do sonho, por exemplo? Bom, a gente atravessou várias etapas da pandemia vivendo esses processos com sonhar grupal, né? Escutando sonhos de pessoas nos grupos. E é muito curioso porque, conforme a gente ia escutando os sonhos e associando com esses sonhos, muitas questões iam aparecendo. Então, por exemplo, sonhos que traziam a ideia do isolamento, dos riscos, das incertezas, né? Então, por exemplo, o pessoal brincava, né, que estar sem máscara é o novo sonhar que está pelado. Né, porque é muito comum a gente sonhar que está na rua sem roupa, né, porque tem a ver com vulnerabilidade, enfim, pode ter uma série de significados, mas muitas vezes as pessoas associam com isso. E teve aquele período, né, em que tinha uma discussão se usa, se não usa máscara, os negacionistas, os não negacionistas, muitas vezes, e as pessoas viviam isso às vezes dentro das próprias famílias, dentro dos ambientes de trabalho. Então, muitas vezes aparecia isso, sonho de que estava sem máscara, que a pessoa que era defensora de usar máscara se via no sonho sem máscara e se sentia culpada. Então, sonhos que traziam a questão das incertezas. Então, no começo, tinham muitos sonhos assim de chão se desfazendo, de piso do elevador que cai, de o pé na areia que vai afundando. Sonho com onda, com tsunami, pensando na questão das ondas da pandemia, foram muito recorrentes, apareciam muito, viam muitas das associações com as ondas. A questão da vacina, das pessoas que, no começo, que eram os profissionais de saúde que poderiam ser vacinados, então a gente muitas vezes tinha profissionais de saúde nos grupos, que estavam sendo vacinados, mas os familiares não. Então sonhos que traziam a questão da culpa, de estar roubando algo de alguém, de estar pegando algo que não pertencia a essa pessoa, e depois era associada a questão de estar podendo se vacinar, podendo se proteger, enquanto outras pessoas queridas não podiam ainda, estavam em risco. De fato, a gente ouviu muita gente dizendo que teve sonhos estranhos, né? Nem sempre, aproveito para emendar outra pergunta, nem sempre é possível compartilhar o sonho com alguém, né? Então, tem muita gente que tem um caderno de sonhos ali. Você recomenda? O efeito é o mesmo? Por que é importante? Como criar esse hábito, né? Eu acho que tratar com sonhos é sempre uma coisa muito do que aproveitamento cada um vai fazer. Eu não sou muito de dar dicas, assim, de usar ou não usar, por exemplo, um caderno. Às vezes, na clínica, a paciente me pergunta, eu devo anotar meus sonhos? Eu costumo dizer, bom, você que sabe. Se para você vai facilitar recordar anotando, se é alguma coisa que vai te ajudar, porque eu particularmente, e a gente tem percebido isso também no sonhar grupal, o mais importante é que a gente faz com o sonho que a gente tem.
e o que as pessoas fazem com o sonho que a gente conta para elas. Então, se você vai se sentir bem registrando, é bacana porque depois você pode usar ou na sua própria análise, ou num dispositivo como o sonhar grupal, enfim, você pode apresentar isso que você sonhou. Mas se você apresentar e ninguém souber o que fazer com isso, também não adianta, porque às vezes sozinho é muito difícil a gente entender, né? É claro que a compreensão do sonho é sempre da própria pessoa, seja em relação à própria vida, seja em relação ao que a gente está vivendo coletivamente. Mas o outro nos ajuda fazendo perguntas, ajuda fazendo associações. Então eu acho muito bacana poder anotar, quando a pessoa pode, poder lembrar, quando a pessoa consegue. Esquecer às vezes também tem uma função. Às vezes a gente esquece porque o sonho teve uma função ao ser sonhado, mas tem uma função ao ser esquecida também. E às vezes, quando a gente começa a contar para a pessoa, a gente diz, poxa, eu estava com ele aqui e esqueci. Mas aí a pessoa conta algum dela e aí a gente lembra. E no sonhar grupal acontece muito isso. Muitas vezes as pessoas chegam para o sonhar sabendo que é um espaço para compartilhamento de sonhos e dizem assim, poxa, justo essa semana que eu sabia que eu vim aqui, eu não consegui lembrar meus sonhos, ou não consegui sonhar, que as pessoas normalmente dizem que não conseguiram sonhar, né? Quando elas não conseguiram lembrar. Aí a gente diz, ok, você pode só escutar, não tem problema. E aí a pessoa começa a escutar e começam a vir. Às vezes até sonhos antigos começam a ser retomados, né? Então é muito importante que a gente crie, né? Desenvolva uma cultura de valorizar o sonho do outro. Eu acho que esse é um ponto que a gente perdeu muito quando a gente parou de compartilhar os sonhos coletivamente. A gente tem um pouco de vergonha, de constrangimento, muitas vezes, de escutar o sonho do outro. E às vezes a gente não sabe muito o que fazer quando escuta esses sonhos do outro. Se a gente puder associar junto, pensar junto, sonhar junto, a gente dá um valor para esse sonho, que é um valor que para a pessoa pode ser muito importante. Uma das coisas que a gente cuida bastante no sonhar grupal é de aproveitar ao máximo todos os sonhos compartilhados. Então a gente sempre tenta o máximo possível associar com todos os sonhos compartilhados, para que nenhum sonhador deixe de ter algum sentido para aquilo que ele sonhou. É exercer também o poder de escuta, né? Então eu queria te perguntar por que é tão importante a gente falar sobre o nosso sonho, né? E para isso a gente precisa ter um interlocutor. Porque assim, teoricamente, né, a ideia dos sonhos desde lá de Freud, das contribuições do Freud em 1900, a gente sabe, e claro que houve muitos desdobramentos dos estudos do Freud, vários outros estudiosos, que os sonhos eles nos ajudam a entrar em contato com conteúdos que não estão muito claros para nós. Eles estão lá, eles são importantes, mas eles não estão acessíveis. Tem um autor que chama Ferenczi, e alguns chamam de Ferenczi, enfim, que ele diz que o sonho permite encontrar imagens que possam traduzir as impressões traumáticas que não estão resolvidas e que estão buscando solução. Então, assim, a gente tem registros que às vezes estão no corpo da gente, que eles não estão ainda como uma representação, como um símbolo. E às vezes a gente precisa sonhar, e aí por meio das imagens que aparecem no sonho e da decodificação disso que a gente sonhou, a gente descobre aquilo que estava lá provocando angústia, provocando ansiedade, provocando dor, enfim. Se a gente pensar nessa prática de criar o hábito de contar os sonhos, de compartilhar, de trocar isso entre amigos, entre família, a gente pensa nas crianças, né? Como e por que estimular essa prática de contar os sonhos? Legal. Assim, a primeira coisa, o Freud, quando começou a estudar os sonhos, ele estudou, inclusive, a partir dos próprios sonhos dele de criança. Então, ele traz isso. Assim, o estudo dos sonhos de crianças é muito interessante. Existe uma ideia de que muitas vezes as crianças trazem sonhos menos deformados, né? Porque aquilo que você falou de sonho estranho, todo sonho tem um estranhamento, porque ele traz o material do que a gente viveu nos dias anteriores de uma forma deformada, distorcida, justamente para preservar aquilo que está protegido. Então, quando a gente faz a análise do sonho, a gente vai tirando essas deformações, a gente vai dando algum sentido para aquilo que estava lá escondidinho. Mas também se descobriu, né, que as crianças não sonham só com aquilo que está... Porque muitas vezes a gente chama de sonho infantil aquele sonho que é imediatamente o desejo. Então a criança está com vontade de tomar sorvete, ela sonha que está tomando sorvete. Mas já se sabe que não é bem assim, que as crianças também têm sonhos com distorções. Elas também vão conseguir trazer aquilo que elas não estão conseguindo falar. E não é que elas não conseguem falar, e a gente também, porque a gente não quer falar. Às vezes a gente não sabe.
Porque é aquilo que eu falei, é o saber que está no corpo, é o saber que está escondidinho lá, não está tão manifesto, não está tão explícito. Então, as crianças vão expressar isso pelos sonhos, pelas brincadeiras, pelos jogos, pelos brinquedos. Então, elas vão se manifestar de muitas formas. Da mesma forma que a gente brinca com o brinquedo com a criança, a gente deveria tratar o sonho. O problema é que o adulto, às vezes, trata o sonho com uma seriedade, ele traz um tom para o sonho que inibe a criança de querer continuar contando, né? Então, as crianças, assim, pelo menos da minha experiência, elas gostam de contar sonho. Principalmente quando é um pesadelo, principalmente quando é algo que traz angústia. E, às vezes, o adulto reage de uma forma que ele acha que ele trata aquele sonho como se fosse algo que contasse algo diretamente perigoso. Não tem perigo no sonho, não tem risco no sonho. Por mais tenebroso que seja o relato ou a imagem que tenha aparecido, é um sonho. E às vezes os adultos cometem esse deslize com as crianças. Então a criança conta que sonhou que o papai estava morrendo. Aí o papai acha que a criança está desejando a morte dele, ou que ela, enfim, sei lá, ou quer acalmar a criança e fala assim, não, imagina, o papai não está morrendo. Mas vamos tentar entender como que era esse sonho, como que você se sentiu, que veio depois. E aí, se a criança ficar muito assustada, você pode dizer, olha, mas isso é um sonho, ó, estamos acordados aqui, papai não morreu, papai está aqui. Mas eu acho que a primeira coisa é ajudar a criança a explorar, assim como a gente ajuda a criança a brincar. Brinca junto, né? Então, nossa, como é que foi? E como você ficou? E o que tinha? Né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, nem vou te contar que foi muito feio. Mas não tem feio ou bonito, né? O sonho é seu. Inclusive, a vergonha de contar o sonho, né? E é ele justamente ser interpretado pelo outro de uma maneira literal, né? Então, eu te pergunto, como se libertar disso e ouvir sem julgamento? É um exercício, né, Lara? Eu acho que, claro, que a gente que trabalha com psicanálise, a gente tem esse exercício mais claramente, né? A população em geral não tem esse treino. Mas eu acho que um tanto do que a gente faz tem a ver com o que a gente acredita. Então, se as pessoas puderem se conscientizar de que o sonho é algo muito importante, mas que o conteúdo do sonho nunca é algo direto ou raramente é algo direto, né? E muitas vezes a compreensão desse conteúdo tem a ver com aquela história daquela pessoa, aquela história daquele grupo, aquele contexto, aquelas questões que estão sendo enfrentadas. E o significado só vai ter sentido para as pessoas que sonharam e viveram aquele processo, fica mais fácil de elas não julgarem, né? E se elas puderem entender o sonho como uma brincadeira, como algo lúdico, como algo que permite a gente, né? A gente costuma dizer que os objetos mediadores ajudam a gente a entrar naquele jogo do mostrar e o esconder. Porque ao mesmo tempo que ajuda a gente a entrar em contato com aqueles conteúdos mais sensíveis, também ajudam a gente a se preservar. Porque a pessoa pode contar um sonho e ela nunca te dizer a associação que ela fez com aquele sonho. Ela pode te contar, você pode ajudá-la a chegar numa associação, porque você pode ir fazendo perguntas, contando o que você pensou, se você já sonhou algo parecido. Ela pode ter um insight bacaníssimo, assim, né, super bacana para ela, e ela nunca te contar, mas para ela teve efeito. E com a criança é a mesma coisa. Você não precisa desvendar, né, como se fosse um segredo dela, um mistério dela, porque às vezes os adultos ficam tão preocupados em entender o mundo da criança que eles esquecem que a criança precisa ter os seus cantinhos ali também de conteúdos que são só dela, que ela vai elaborar no tempo que ela puder. Então, se a gente se conscientiza de que o sonho do outro é o sonho do outro, mas também traz elementos que são comuns a mim, e que estes sonhos em si podem significar muitas coisas, mas eu nunca tenho como saber o que elas vão significar, não tem como eu julgar, não tem por que eu julgar, porque o julgamento tem a ver com uma questão moral, né? E não tem possibilidade de a gente colocar uma moralidade, porque o sonho em si, ele não afeta a ninguém. Aquilo que é sonhado não vai acontecer necessariamente, né? E a pessoa não tem uma escolha deliberada sobre o que está no sonho dela. Salvo raras vezes que tem alguns sonhos que o sonhador conta. Eu percebi lá no meio que eu estava sonhando, então eu aproveitei para fazer... Tararara. O tal do sonho lúcido, né? Isso. Escuta, Solange, uma última pergunta. Tem muita gente, como você disse, que diz que não sonha, né? E que gostaria de sonhar mais. Você teria dicas, caminhos para essas pessoas se reconectarem com os próprios sonhos?
Legal. É muito comum, né? Eu trabalho com referencial da psicanálise, e quando eu falo que eu trabalho com sonhos, as pessoas muitas vezes dizem assim, mas eu não sonho, ou eu não lembro. E eu costumo dizer assim, bom, mas caso você lembre, você traz, se você quiser, você anota para trazer. E é muito curioso que as pessoas depois vêm e falam assim, nossa, mas eu comecei a sonhar. Nossa, mas eu tô lembrando dos meus sonhos. O que aconteceu? O que você fez? Não fiz nada, eu abri espaço. Então, eu acho que uma primeira coisa é ter o que fazer com esse sonho. Então, às vezes as pessoas, só por elas terem onde anotar, elas já começam a lembrar, porque elas têm o que fazer. Por terem alguém para escutar, um amigo, um analista, ou um grupo, né? Então, por exemplo, o Sonhar Grupal, que eu falei aqui, né? Ele é gratuito, semanal, online. Então, se as pessoas quiserem participar, elas podem participar. Então, é um espaço, né? Sem uma coisa obrigatória, sabe? Quanto mais você coloca a obrigatoriedade, menos vai funcionar. Muito bom, Solange. Sonhar pode ser muito interessante, né? A gente tem que abrir espaço na agenda para isso também. Tem um efeito curativo e é muito importante, Lara, para a gente atravessar esses momentos de crise que a gente vive, né? A gente está vivendo um momento especialmente difícil por conta da pandemia, muitas mortes, muitas perdas, muita insegurança. Né? E hoje a gente tem insegurança alimentar também, a gente tem hoje também questões de saúde mental que estão acompanhando. Então, a gente poder resgatar, restituir a capacidade de sonhar, ela tem um efeito de promoção de saúde mental bastante importante. Isso é um consenso entre os profissionais. Muito bom, muito obrigada, Solange. Eu que agradeço. Se você quer saber mais sobre sonhos, eu te convido a entrar no site da Gama, tem uma edição inteira sobre o tema. A gente traz uma reportagem sobre como sonham os animais, 5 dicas para sonhar mais e uma entrevista com Rama Limuja, antropóloga que estuda a cultura Yanomami a partir dos sonhos desse povo. Para terminar, tem o nosso bloco de notas com dicas e referências da redação sobre o tema da semana. Nas plataformas de áudio como o Deezer e o Spotify, no site da Gama e no YouTube, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Roberto Soares. Até semana que vem.